cumprimento. Obrigado. E principalmente eu cumprimento o professor Eduardo António Estevam Santos, meu colega professor da Unilab, que é para mim um prazer muito grande recebê-lo aqui hoje, nesta tarde, fazendo uma rápida apresentação do professor Eduardo, com aquelas notas biográficas. O professor Eduardo tem a sua graduação em História, em Estudos Sociais de História, na Universidade Estadual de Santa Cruz, e depois fez o seu mestrado em História e o seu doutorado, também em História, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde, aliás, defendeu uma tese de doutorado sobre a figura de Luís Gama, não é? Uma figura importantíssima da sociedade brasileira no final do século XIX, e que tem desenvolvido a sua pesquisa precisamente nessas cronologias, na questão da intelectualidade dos finais do século XIX, entre o Brasil e Angola, não é? Tem mais recentemente também desenvolvido uma pesquisa muito interessante sobre um dos lados, uma das formas de expressão dessa intelectualidade, que era a imprensa, não é? A imprensa que é um grande, desde o século XVIII, um grande projetor das ideias progressistas, das ideias liberais, mais tarde das ideias democráticas, é um grande espaço de expressão da intelectualidade ao longo dos séculos XIX e XX, e o professor Eduardo tem trabalhado nomeadamente a imprensa em Angola, durante o período colonial português, sobretudo o século XIX, e estou certo que neste momento também está a trabalhar, eu sei, no seu pós-doc, neste momento está a fazer pós-doc na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e certamente vai sair daí um trabalho muito, muito interessante, e acho que um ponto para a reflexão sobre precisamente estes círculos da intelectualidade e os seus espaços de expressão no século XIX, não é? Para além de mais dizer que é professor do curso de História do Campo dos Malês da Unilab, na Bahia, não é? E passo-lhe agora a palavra, professor Eduardo, 1 hora com tolerância para fazer a sua apresentação e depois nós teremos os questionamentos. Boa tarde a todos, a todas e todes. Nuno, o áudio tá bom, né? Tá dando para ouvir, né? Legal. Dá para ouvir perfeitamente. Eu vou dar início à nossa conversa, né? Sobre o colonialismo, civilização e racismo, onde a gente vai procurar discutir essas categorias no âmbito do ensino da história da África. Conforme a apresentação, eu tenho desenvolvido nos últimos anos algumas pesquisas sobre Angola oitocentista, né? Mas de forma mais específica, na segunda metade do século XIX, envolvendo intelectuais, imprensa, a vida política angolana nesse período. Então, eu estou falando isso porque o colonialismo é um tema muito amplo, muito vasto, e aí nós vamos analisar o colonialismo nos seus aspectos gerais, mas também nos seus aspectos específicos, né? Ou seja, a partir de um lugar. E esse lugar que nós vamos analisar será a partir da experiência angolana. Tá? Então, a gente vai procurar fazer esse trânsito com o colonialismo, com o racismo, com a civilização. Certo? Ao mesmo tempo que eu vou procurar discutir com vocês e apresentar, não sei se o termo seria metodologia, mas algumas metodologias voltadas para o ensino de história da África. Não se trata aqui de trazer uma grande inovação metodológica, né? Mas de discutir com vocês a respeito de alguns materiais históricos, procurando torná-lo didáticos, né? Didatizáveis para o processo do ensino-aprendizagem. Então, eu vou colocar aqui um PowerPoint para nos guiar. Deixa eu ver aqui. Tá ok no PowerPoint? Tá.
Eu só vou abrir a Perfeito. porta aqui e já volto rapidinho. Desculpa aqui pela saída, que o gato ficou preso aqui na sala e estava pedindo para sair. E Gestão doméstica, é se eu mesmo não assim. tirasse, ele ia se sentir incomodado e ia começar a mexer nas coisas, precisava sair. Pois bem, esse é o nosso tema: colonialismo, civilização e racismo, conceitos, temáticos e metodologias para o ensino de história da África. Eu sou o professor Eduardo, professor da Unilab. Eu ministro a disciplina Historiografia. Sou colega do Nuno nessa instituição. Pois bem, em relação ao colonialismo, eu coloquei aqui: propomos uma abordagem crítica que procura resgatar. Isso aqui está pegando. Espera aí, só um momento. A tela aqui está. Que procura resgatar a história da África e dos africanos da narrativa colonial, destacando as formas de luta e resistência, procurando demonstrar as incoerências, tensões e contradições. Onde é que eu quero chegar? A ideia é fazermos um diálogo tendo por base a agência africana. Né? Nós temos as estruturas, mas também nós temos as agências. Né? O que é que eu estou propondo? Que nesse diálogo que seja apresentado como esses sujeitos, né, se apresentavam, como eles significavam, como eles reagiam, quais os seus interesses, suas vontades, né, quais os jogos envolvidos nesses processos. Então, de um lado, eu tenho uma estrutura, eu tenho algo que está movendo, né, o processo histórico, é uma grande força, né? Mas, por outro lado, também eu tenho sujeitos reagindo, agindo, né, condicionados ou não por essa estrutura, mas, enfim, são sujeitos da história, não são apenas pessoas que estão ali de uma forma mecânica, né, reproduzindo um determinado processo histórico. Então, é nesse sentido que eu coloquei essa posição aqui, que de resgatar, de destacar essas resistências, né? Resgatar essa história da África dos africanos da narrativa colonial. A narrativa colonial é muito forte, né? Para nós pesquisadores não é fácil se desprender da narrativa colonial, né? E nós temos que nos desprender porque nós fazemos uma história crítica. Né? Onde é que eu quero chegar? Nós trabalhamos sobretudo com fontes oficiais, com fontes do governo, né? Dado as limitações em relação a outros tipos de fontes, né? Que nós gostaríamos de ter acesso, né? Fontes históricas produzidas diretamente por esses sujeitos que nós analisamos, né? Que nós damos esse protagonismo. Então, nesse sentido, nós fazemos um grande esforço para nos desprender da narrativa colonial, para não reproduzir o discurso colonial, né? Por isso que o texto está falando resgatar a história da África, dos africanos, da narrativa colonial, né? Para não cair nas teias, nas amarras, no discurso preconceituoso, no discurso oficial, né? Da narrativa colonial. Então, esse é o grande esforço que nós fazemos. Impõe-se a compreensão dos interesses, motivações, ações e tomadas de decisões dos atores em função da sua interpretação, do seu presente, da sua imaginação, das possibilidades históricas. Né? Quem coloca isso é o historiador Frederick Cooper. Eu tenho uma bibliografia no final, eu vou discutir um pouco a bibliografia com vocês, uma bibliografia sucinta, procurei fazer uma bibliografia sucinta, mas tendo em vista um futuro aprofundamento, né? Tendo em vista que vocês vão procurar
eu acho que boa parte dessa bibliografia está disponível na internet, né? PDF, com esse tipo de material online. Ela é sucinta porque ela objetiva que o cursista leia, aprofunde e conheça, né? Por isso que eu não coloquei uma bibliografia muito extensa. A ideia é explorar ao máximo essa bibliografia. Pois bem, o Frederick Cooper é um grande historiador, onde ele traz uma série de reflexões a respeito do colonialismo, como devemos pensar as questões do colonialismo, né? Nesse aspecto dos interesses, motivações, decisões, naquilo que eu falei no início, né? Na agência histórica, né? Em relação à sala de aula, isso é muito importante, porque o senso comum do colonialismo pode levar os nossos alunos a pensarem que foi uma grande força, uma grande estrutura que arrastou tudo, que não houve alternativas, que não houve reação, que não houve interpretações diferentes, né? E mais ainda, é bom a gente partir sempre de um dado histórico que eu considero importante na reflexão com nossos alunos, que esse colonialismo propriamente dito, em termos oficiais, durou muito menos que um século, né? 70, 80 anos. E o senso comum pensa que esse colonialismo está presente desde longa data, é um colonialismo secular, e não é bem por aí, né? A história da África é uma história muito ampla, muito ampla. E o colonialismo é apenas uma parte da história da África, né? E, como eu coloquei, uma parte muito pequena do ponto de vista histórico, né? Sociedades milenares, você falar de 70 anos diante de sociedades milenares, isso não é nada. Então, é importante a gente compreender na discussão do colonialismo os movimentos. O senso comum nos faz pensar muito numa linearidade, numa evolução, né? Numa evolução, numa linearidade. Isso não existiu. Então, é melhor nós pensarmos no movimento, em rupturas, em fragmentações, né? No caso português, nós vamos ver que eles atuaram em rede. Não houve um processo na lusofonia sistemático, linear, né? Houve uma formação de redes, e essas redes foram se estruturando e se consolidando, né? Ao longo do processo histórico, mas também não de forma evolutiva, avanços e recuos. E os recuos foram muito grandes. Enfim, só para avançar aqui no colonialismo, em relação ao colonialismo, a presença portuguesa na região em Angola, onde nós estamos analisando, foi por mais de 400 anos, né? Em relação até o século XIX, mais de 400 anos. Voltando para o senso comum, a narrativa do senso comum nos faz pensar que essa presença, por mais de 400 anos, foi linear, foi sistemática, e não foi, né? Foi da forma como eu falei, através de formação de redes. E mais ainda, e nessa história da presença portuguesa, é uma história muito mais carregada de resistências, né? Muito mais carregada de resistências do que de vitórias propriamente portuguesas, né? Então, a gente precisa repensar em relação à sala de aula, o colonialismo, tendo em vista o aporte historiográfico contemporâneo, uma série de estudos, pesquisas, debates, de produções que procuravam e procuram desconstruir essa imagem de uma eterna presença, onipotente,
em África. Isso nunca existiu, certo? Então, vou avançar um pouco mais aqui. Aí vou entrar aqui no debate da questão da civilização. A questão civilizatória foi o grande debate do século XIX no mundo. No mundo. Em Angola não foi diferente. Era um debate muito forte no mundo, a questão civilizatória. O século XIX é um século marcado, né, pelas ciências, pela consolidação das ciências modernas, né, pelas contribuições das ciências com os projetos políticos nacionalistas, civilizatórios, com os projetos políticos imperialistas, né? E a civilização era o grande trunfo, era a grande questão mundial. E Angola, esse período que eu estudo, a segunda metade, Angola está nesse processo que a gente chama no Brasil de pós-abolição, né? A elite intelectual angolana, ela dizia que Angola precisava se civilizar porque a escravidão atrapalhou muito o desenvolvimento angolano. O processo civilizatório era necessário para superar os horrores da escravidão, né? Essa herança maldita da escravidão, dentre outros fatores. Eu quero passar para vocês uma informação que eu considero muito importante. Eu estou a falar agora de Angola, né? E passei do ponto do colonialismo. Mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. Devemos pensar que Angola está num processo de transformação, como eu falei para vocês, fim da escravidão, projetos que a gente considera de proto-nacionalista, reconstrução da sociedade angolana, reconstrução e criação, né, da identidade angolense, visando a criação de uma nação. Angola está no processo de transformação. Portugal também está no processo de transformação. Né? Processo de transformação porque era uma monarquia que no final do 19 está em processo de luta para se transformar numa república, está numa crise capitalista e quer se inserir de uma forma mais ativa na política imperialista, né, no sentido de aumentar os seus capitais, entra na corrida pela partilha da África, ela também está em processo de transformação. Onde é que eu quero chegar? Que são sociedades em transformações. Não dá para analisar as sociedades africanas do ponto de vista do colonialismo, né, por si só, sem analisar também as outras partes envolvidas. Você precisa ter uma certa visão, de uma certa totalidade, para você compreender a natureza desses movimentos, dessas transformações, certo? É aí que eu quero retornar à ideia de civilização. Existia uma elite angolana que achava que era possível desenvolver o projeto civilizatório, né, em comunhão com os portugueses, principalmente com os missionários. A presença missionária era de longa data e com esse projeto civilizatório, a elite angolana ela reconhecia na atividade missionária cristã, né, uma forte possibilidade de construir esse projeto civilizatório, né? Não tinha essas escolas, eram muito poucas escolas, né? Luanda, até 1870, tinham 2 escolas, chamadas escolas, vamos dizer assim, públicas. O sistema educacional era muito precário, né? Ele avançou mais com a presença dos missionários. Eu vou ler aqui e volto para essa questão civilizatória.
O racismo... não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver meu tempo. Vamos nós. Civilização. O sistema de colonização visava sempre converter o africano num português. O racismo como uma manifestação geral e, ao mesmo tempo, específica do colonialismo. A construção da diferença por meio de processos legais e o conceito de civilização. Classificava os indivíduos e os estratificava. Civilizados eram os brancos, independentes da sua condição social, econômica e acadêmica, mestiços e negros escolarizados, que tivessem hábitos e costumes europeus e tivessem abandonado o modo de vida dos africanos. Esses apontamentos aqui que eu coloquei, todos têm a ver com a concepção, a ideia em curso de civilização. Tá? Do ponto de vista português, civilizar se caracterizava nessa conversão. Né? E essa conversão não era uma conversão, né, automática, né? Era uma conversão processual. E essa conversão ela se deu muito através de processos legais, através de uma legislação, através de políticas, né? Através do próprio contato, né? da relação dos portugueses com os africanos, né? Que foi acontecendo essa interpenetração, né? Civilizatória. Esse visar converter o africano no português, aqui está colocado de uma forma bastante sucinta e simplória. Né? Então, isso consistia na questão educacional, na questão da legislação, como eu coloquei, e isso é o objetivo. Né? Isso é o objetivo que eles estão preconizando. Mas, por outro lado, como eu falei no início da minha exposição, é importante para nós, na análise histórica, estudar a história da África do ponto de vista dos sujeitos, né? da agência dos sujeitos. Aí, nesse sentido, o que eu quero passar para vocês, eles tinham uma expectativa de civilização, uma ideia de civilização própria, né? A forma como eles queriam. Né? Então, quando eu coloquei o sistema de colonização, deixa eu ver aqui, tem um áudio aberto aqui. Fechem os áudios que não seja do professor Eduardo. Agora já está, podes continuar, Eduardo. Então, essa ideia que eu estou colocando aqui de transformar o africano no português é um objetivo, né, da colonização portuguesa. Isso não significa que, do outro lado, todo mundo aceitou. Para os angolanos, o seu ideal civilizatório não era a mesma coisa. Apesar, como eu disse, de dialogar em vários aspectos com esse processo civilizatório. Vou dar alguns exemplos. Né? A língua geral na sociedade luandense, em Angola, principalmente na sociedade luandense e nos seus arredores, era o quibundo. Mas a língua portuguesa, ela tinha pouco espaço no século XIX, tinha pouquíssimos espaços. Mas essa elite angolana, ela, para fazer valer e fazer alcançar o seu discurso, os seus projetos, ela precisava da língua portuguesa. E aí a imprensa angolana surge em 1845, e os primeiros jornais angolanos eram escritos em português. Eles eram escritos em português para atingir, a elite política portuguesa, a elite política e militar, né, para que eles soubessem dos seus projetos. Pouquíssimos jornais, eu tenho a existência apenas de um jornal, que era escrito em quibundo e em português. Tá? E essa apropriação da língua portuguesa tinha esse objetivo, mas, ao mesmo tempo, ela também ela vai roendo, né? Ela vai se ampliando ao longo do tempo, ela vai ganhando espaço, em detrimento das línguas locais, né? Do quibundo e tal. Mas, enfim, então, a apropriação da língua, roupas, uma série de práticas. Mas isso, como eu disse no início, não significava que ele se transformou em português da forma como os portugueses queriam. Pois bem,
o conceito de civilização classificava os indivíduos, né? A ideia a ideia de civilização que vai ganhando força em Angola é uma ideia que se aproximava muito da cultura europeia, né, ao longo do processo histórico, né? Ser civilizado passa a se caracterizar aquele que fala bem a língua portuguesa, ou, em linhas gerais, aquele que abandonou os costumes e as práticas africanas, né? Isso vai ganhando força, isso vai dinamitando, né? Isso vai corroendo as resistências, né, no processo civilizatório. Agora, vocês devem pensar, vamos fazer aqui uma analogia só do ponto de vista didático, né? Vejam a força da cultura americana hoje no Brasil, da cultura europeia no Brasil, sobretudo a cultura americana, né? Nós estamos num campo de forças, sociedades em transformações, né? Ainda que se tenha resistência, por vezes as resistências não superam essa força, né? Essa força de atração. Eu vou dar um exemplo desse jornal onde era escrito em português e quibundo, era escrito em quibundo para valorizar a língua local, para demonstrar aos portugueses o valor da cultura africana, o valor de ser africano. Eles não se identificavam enquanto angolanos, isso não existe ainda, por isso que eu estou falando enquanto africanos, porque não existe Angola tal como nós conhecemos hoje, né? Aquele país na África Centro-Ocidental que faz divisa com o Congo, com a República Democrática do Congo, com a Namíbia, aquele país não existia, né? Não existia Angola tal como nós conhecemos. Então, é uma força que vai penetrando nos espaços angolanos, né, e adquirindo espaço ao longo do tempo, mas nunca foi de uma forma automática. Mas para isso, né, aqui eu estou falando dessa classificação civilizatória, quem é esses que vão ganhando destaque, quem é esse que é tido como civilizado na sociedade, né? E por que até a elite angolana passa a advogar de que esses grupos étnicos linguísticos, Kibundo, Bakongo, Kikongo, deve entrar nesse processo civilizatório. Aí, uma coisa que eu falei no início da minha exposição, que a gente não deve perder de vista quando se estuda, quando se quer entender o colonialismo em África, uma palavra-chave para nós entendermos isso é a questão da dinâmica histórica. É entender a história enquanto um processo. Esquece a linearidade, esquece o evolucionismo, esquece de que essa presença europeia sempre esteve lá e acabou. Então, aí eu vou entrar num ponto que eu considero crucial para vocês entenderem essas transformações no século XIX. Olha, quem é essa elite que eu estou falando para vocês? Essa elite que eu estou falando para vocês, elas eram autodenominadas de filhos do país. Filho do país, filho da terra, um outro termo que era utilizado, naturais da terra, mas o mais comum na imprensa era filho do país. Quem eram eles? Essa elite, desde o século XVIII, elas já tinham contato com os portugueses, elas negociavam com os portugueses, né? Participou do tráfico escravo, tal. No final do século XVIII, início do XIX, os portugueses eles tinham pouco domínio dos espaços, hoje compreendido como Angola, e eram extremamente dependentes desses filhos do país para dinamizar, né, o seu processo
de expansão, de ocupação, de negociação. Por quê? Eles precisavam de alguém que dominasse a língua, eles não conheciam a região, ficavam muito presos ao litoral, eram dados a doenças, né, doenças que eram doenças chamadas doenças tropicais, esse tipo de doença que a gente sabe que acontece quando determinado povo sai de uma região e vai para outra região que o corpo não está adaptado, né? Muito suscetível a doenças, morriam muitos, então era uma extrema dependência, né, dessa elite local para fazer valer os seus projetos. Então, a relação com essa elite é de longa data, era secular, né? Eles já tinham uma experiência de negociação com os portugueses. Aí você deve pensar, Eduardo, mas eles já tinham essa experiência, e por que chegou ao que chegou? Dominaram toda Angola, fizeram o colonialismo oficial, tal. É porque você está pensando do final para o começo e não vai entender. E aquilo que eu disse, o fato de Portugal estar em Angola no século IX, que já estava desde o século XV, não significa um domínio, não significa. No século XIX, a soberania portuguesa em Angola era praticamente estéril, como o historiador René Pelletier coloca, uma soberania estéril, né? Alguns diplomatas diziam, né, da Inglaterra, principalmente, por que Portugal não fica só com uma possessão e deixa essa ideia de querer abraçar várias regiões, ter o domínio de várias regiões e não consegue nada, né? Isso era notório. Tinha o domínio de algumas localidades muito incipientes e esse domínio não era uma coisa total. E como eu disse, não era algo sistemático, né? Que nossos alunos pensam, dominou essa área, depois foi crescendo, crescendo, crescendo. Não, são domínios soltos, né? E uma soberania constantemente em perigo, constantemente em perigo. As guerras eram constantes, eles chamavam das guerras pretas, né? E isso é mais um vocabulário da narrativa colonial. As guerras pretas. Então, vivia constantemente em perigo. O processo migratório era baixo, extremamente baixo. Eles não queriam ir para lá porque o risco de morrer era muito grande. Os portugueses que iam para Angola no século XIX eram analfabetos, não tinham grandes formações, tá? E isso era criticado pela elite política angolana na imprensa, porque esse processo civilizatório não vai acontecer. Você só manda para cá degradados, né? E outra, eu não vou me aprofundar muito por causa do tempo, a gente vai avançar nos outros slides, é de que Portugal só vai se interessar por Angola depois da independência do Brasil. Antes da independência do Brasil, Portugal já estava presente em Angola, isso é notório, mas não há um interesse, né, um interesse mercantil de fato, no sentido propulsor, como vai acontecer após a Conferência de Berlim. Só depois de 1892 é que, de fato, Portugal entra nessa corrida pela partilha da África no sentido estritamente capitalista. Portugal, depois que perde o Brasil, se volta para Angola, né, que passa a atrair a atenção para desenvolver e tenta reproduzir, de certa forma, o que fez com o Brasil, mas não vai dar certo. Tem a cultura do café, do algodão, então, não vingou, né, apesar de ter uma certa produção. Pois bem, é isso que eu queria passar para vocês. Já existia uma relação dos portugueses, né, com essas elites locais de longa data, né, de negociação. Tal. E outra questão, se agora
está avançando um processo civilizatório que está culminando na hegemonia da cultura portuguesa. Lembre-se, Portugal só consegue dominar Angola praticamente de fato, e aqui eu falo domínio no sentido de promover uma colonização em Angola no maior espaço possível, na primeira década do século XX, 1910, por aí. Anterior a isso, Portugal não tem um pleno domínio. Então, nós temos essas coisas. E um outro ponto, antes de passar para o próximo slide, é que nesse processo civilizatório, que envolve trocas culturais, que envolve encontros culturais, né, que nem sempre são amistosos e nem sempre são simétricos, foram assimétricos. É que nos tempos anteriores ao século XIX, nesses contatos culturais, o que aconteceu foi uma africanização da cultura portuguesa. Tá? Por isso que eu disse para vocês, pensar a história no sentido das suas dinâmicas é pensar que houve movimentos, é pensar que houve resistências e pensar de que aquele domínio ele foi temporal. Né? Porque, do contrário, o que os nossos alunos e a sociedade pensa é que esse domínio europeu sobre a África foi um domínio que sempre existiu, né? Daquela forma. Isso é ahistórico, isso nunca existiu. Século XVII, você tem vários momentos em que a cultura portuguesa ela é africanizada, porque o domínio é africano. Né? Agora, no século XIX, eu estou em outra dinâmica histórica. Né? Pois bem, deixa eu avançar aqui. O racismo é uma relação social, né, que se estrutura política e economicamente. O sistema de colonização visava sempre combater o africano português, isso eu já disse. O racismo, como isso aqui está repetido. A construção da diferença por meio de processos legais. Eu vou avançar nesse aspecto, a construção da diferença por meio de processos legais. Aí eu vou comentar aqui uma autora que está na bibliografia. Essa autora ela tem um trabalho excelente, que ela vai mostrar como esse racismo se estrutura a partir da legislação. E essa legislação ela tem por base as práticas culturais, o ideal civilizatório. Tá? Isso começa no século XIX, mas essa legislação vai ganhar corpo no século XX, primeira década do século XX. Então, a legislação ela vai dizer que a forma como você come, a forma como você bebe, né? Como você se alimenta, a forma como você se veste, ela praticamente vai dizer se você é um sujeito assimilado, que assimilou a cultura superior, ou não. Né? A chamada lei do indigenato. Essa legislação que vai procurar diferenciar alguém se está mais próximo do ideal civilizatório ou não, se alguém assimilou ou não, ela vai dizer através da lei, né, quem é um assimilado e quem não é, ela vai dizer isso, e ela está estruturando a diferença, está construindo a diferença através de um processo legal, que é a legislação. Esse texto é muito interessante. Eu gostaria que vocês, em breve, fizessem uma leitura desse trabalho. Na bibliografia, eu vou falar, é da Maria Paula Menezes, que é essa elite mestiça que eu estava falando para vocês. Intelectuais, filho do país, entre os quais José de Fontes Pereira. José de Fontes Pereira, como o nome colocou, foi um intelectual que eu abordei num trabalho anterior, né, tido como um dos principais jornalistas do século XIX de Angola, né? Foi bastante combativo
as políticas coloniais, foram as primeiras a dar livre curso ao sentimento de frustração e hostilidade com a administração colonial. Frustração, né? Ele está no bojo daquilo que eu falei para vocês, né? Tinha esse diálogo com a administração portuguesa, mas em determinado momento teve essa frustração. Aquilo que eu falei para vocês, existia desde longa data, né, esse diálogo da elite com... outra coisa também importante pensar, né, que às vezes a gente cai nesse anacronismo. O que a gente tem no século XX em relação ao imperialismo, ao colonialismo, é o que aconteceu no século XX. Né? Nós não podemos culpar a elite política do século XIX por algo que vai acontecer depois. E a outra informação, nos processos de negociação no século XIX, isso não aconteceu só com Portugal, aconteceu também com o imperialismo francês, inglês. Quando eles mudaram as regras do jogo, ou eles rasgaram os contratos, isso já foi um outro momento. No momento que eles negociaram, que as elites africanas negociaram, é porque eles achavam que tinham condições de negociar naqueles termos. Né? Em um outro momento, que foi rasgado, que não foi cumprido, que essas nações viram que já tinham um maior campo de força política, militar, e que agora eu não quero saber de negociação, eu vou para o ataque direto, né? A gente não pode culpar os processos de negociações anteriores. Né? Nós poderíamos cair no anacronismo. Onde é que eu quero chegar? O José de Fontes Pereira reagiu através da crítica e da denúncia à onda de racismo que acompanhou a chegada de imigrantes no final do século XIX. E José de Fontes Pereira também foi um grande crítico à administração colonial portuguesa no século XIX. Né? Ele combatia. Uma das críticas que ele fez foi em relação ao Banco Ultramarino, né? Que foi um banco criado para resolver as questões das finanças ultramarinas. José de Fontes Pereira fez a seguinte crítica: olha, vocês não querem empregar os filhos do país nos cargos administrativos porque vocês estão com medo de nós investigarmos, né, e mostrarmos o quanto está havendo de desvio, de falta de financiamento, tal, essa coisa toda. Então, existiu vários atritos. Né? Ele foi perseguido, o filho dele foi morto. Né? Eu só estou dando destaque para José de Fontes Pereira, mas vários outros também foram combativos em relação à presença portuguesa. Ou seja, a história mostra que essa elite ela queria dar curso a um desenvolvimento angolano associado com países europeus, eles deixavam claro isso, mas também a partir das suas perspectivas, né, para o crescimento angolano. Aqui, esses slides que eu estou mostrando para vocês, é que por volta de 1880, né, uma forte onda de racismo, que já existia também, anterior a essa data, mas ele cresceu muito na década de 80, em Angola, e essa elite chamada Filha do País, essa elite letrada angolana, começa a reagir, porque eles passam a serem preteridos dos cargos. Por quê? Por volta de 80, há um processo imigratório em Angola que cresce bastante, a presença portuguesa cresce bastante. E aí eles começam a ocupar os postos que eram ocupados, né, pelos filhos do país. Então, por isso que tem isso. Somos ingratos, pois dizemos que os filhos do país são preteridos pelos europeus em tudo e por tudo. Somos ingratos, pois dizemos que os princípios de igualdade não existem em Angola. Eles começam a denunciar. Né? Os princípios de igualdade, aquilo que eu falei para vocês, é uma relação bastante complexa. Tem uma série de elementos aí, quando eu falei de civilização, falei até das leis. Na Constituição Portuguesa, de 1820, ela dizia que todos eram cidadãos portugueses.
os que habitavam em Portugal e no ultramar. No ultramar, ou seja, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, era dado também a condição da cidadania portuguesa. E aí essa elite, ela queria fazer valer a lei. Né? Nós somos cidadãos portugueses, está lá na Constituição. Mas nós não somos tratados de forma igual. Existia um representante angolano nas cortes portuguesas, eles queriam ampliar a representação, eles criticavam o sistema eleitoral, criticavam a falta de investimentos, por isso que eles apoiavam muito as missões cristãs com o processo de escolarização. Os hospitais eram diminutos, tá? Porque vocês podem pensar, eles ficavam lá dialogando com esses portugueses, dialogavam sim, né? Mas de forma crítica. E, porque eles queriam fazer valer aquilo que estava escrito, aquilo que estava lá, que estava sendo preconizado. De novo, José de Fontes Pereira, os filhos da colônia que possuem as qualificações necessárias estão a ser regularmente privados do emprego em benefício de ratazanas que nos mandam de Portugal. Não empregam as suas inteligências para civilizar um povo, pelo qual não há respeito algum. Isto provas, por aquele ditado vulgar, com preto e mulato nada de contrato. É como eu disse para vocês. Eu vou passar outro dado para vocês. Na década de 50, por isso que eu falei da importância da dinâmica histórica. A história é feita de movimentos. Na década de 50, era uma outra conjuntura. Década de 40 e 50 em Angola era uma outra conjuntura. A estatística mostra que tinha-se em torno de 5.000 mestiços. Vale lembrar que esses filhos do país eram mestiços. No geral, eles eram fruto das relações do homem português branco com a mulher africana. Eles eram em torno de 5.000 em 1850. E o número dos brancos, me parece, muito menos de 1.000. Muito menos eles eram maioria. Na década de 80, inverte. Na década de 80, 90, a presença portuguesa ultrapassa os 10.000. Eles passam a ficar em minoria, os mestiços. Né? Estatisticamente, o número de africanos é maior, né? De negros é maior. Depois você tem os brancos, depois você tem os mestiços. Essa onda imigratória diminui muito, impacta, né? Impacta em relação aos mestiços. Mas o que eles estão criticando também, além da questão demográfica, é isso. Esses que estão chegando de Portugal são completamente analfabetos. Esses que estão chegando de Portugal não têm qualificação nenhuma. Não tem qualificação nenhuma. E aí eles estão criticando essas mudanças. Isso em 1882. Em 1890, eu vou fazer uma explicação aqui rápida para a gente ir para os finalmente. Em 1890, Portugal está vendo que esse processo em Angola não desanda. O objetivo é que as receitas superassem as despesas. Né? E os investimentos em Angola não fazia valer, né? Na perspectiva capitalista. Né? Em relação ao que investia e do que subtraía. E na década de 90, o jogo vira. Os números começam a mudar. Portugal vê em Angola uma saída para a sua crise capitalista. Então, agora aumenta o processo migratório, aumenta os investimentos, claro, com objetivos coloniais. E aí esses filhos do país, essa elite, vai perdendo espaço. Vai perdendo espaço. Né? É aí que começa essa transição para essa política colonial tal qual nós conhecemos no século XX. Né? Mas anterior a isso, você tem todo esse processo. Aqui eu tenho um panfleto da década de 70, que já falava de um rompimento, já incitava a população para uma revolução.
né? O termo já aparece angolense no sentido de criação de uma identidade em comum, né? Angolense, pegar em armas para libertardes a pátria das nossas mães, porque a emancipação dos escravos franqueia-nos uma boa ocasião. Aqui ainda é a época da escravidão, né? Assim como no Brasil o fim da escravidão em Angola também foi paulatina, foi uma sucessão de leis, né? Foi gradual. Portugal está pobre, ainda que rico fosse, seria uma estupidez pensar em semelhante coisa quando se trata da liberdade e dos direitos de um povo. Ó, isso em 1874, parece um documento da independência de Angola em 1974. Por isso quebrai os julgos e os grilhões que vos prendem há 4 séculos. Não vede que os pretos de Dembos estão emancipados? Tem eles alguma instrução? Ó, tem eles alguma instrução? Aquilo que eu falei para vocês do ideal civilizatório. Essa elite pensava em instruir, né, vamos dizer assim, os seus pares, né, em instruir os africanos. Já é tempo, africanos, univos todos em um só impulso, que o nosso inimigo ficará humilhado. Angolense imitai a grande América do Brasil. O Brasil era um grande espelho. Aqui, aqueles escritos de José de Fontes Pereira, eu vou passar só em função do ponto. Aqui é a foto de José de Fontes Pereira, né? Veja a roupa que ele está vestindo, né? Ele escreveu muito nesse jornal que tem um título ali atrás, O Futuro de Angola, né? A roupa expressa muito aquilo que eu falei para vocês, dessa interpenetração cultural, né? Desses elementos da cultura portuguesa. Tal. Ele é um crítico da administração portuguesa, né? Ao mesmo tempo, também tem elementos da cultura portuguesa. Isso, o fato de ter elementos da cultura portuguesa não retira, né, essa agência dele. Há uma geração de jornalistas que surge em 1980, né, que vão se dizer que eles estão renascendo intelectualmente a África, né? A geração de 1980, eu vou pular um pouco aqui, Arantes Braga foi uma das maiores expressões, foi colega também do José de Fontes Pereira. E aqui a bibliografia que eu falei para vocês. Frederic Cooper, História da África, Capitalismo, Modernidade e Globalização, um livro excelente. Marise Antônio Laureano, O Ensino de História da África. Maria Paula Menezes, aquele trabalho que eu falei para vocês, O Indígena Africano e o Colono Europeu, a construção da diferença por processos legais. Esse está na internet. O Ensino de História da África também está na internet. Carla Pinsky, nesse livro, eu tenho uma série de metodologias dos usos da imprensa na história. Aqui eu entro nos aspectos metodológicos. E aqui tem um trabalho meu, que foi publicado na Afroásia, que trata do José de Fontes Pereira, Imprensa, Raça e Civilização. Esse também vocês encontram na internet. Só para... Deixa eu voltar aqui. Como é que é isso? Como é que eu faço crescer a tela? Eu não estou conseguindo fazer crescer a tela. Onde, Eduardo? Ixi, agora sumiu de vez. Fecha e volta a abrir para ver se... Deixa eu ver aqui. Eu estou aparecendo agora, né? Agora saiu. Sim. Só para finalizar, em relação às metodologias do ensino de história, é interessante, isso já está bastante disponível nos meios digitais, na internet, que são jornais, né? Na Biblioteca Nacional tem o jornal A Civilização da África Portuguesa, que é um jornal angolano, de 1866. Tá? E na Biblioteca Nacional de Portugal também tem jornais. Por vezes, eles disponibilizam uma ou duas edições. Se você quiser mais edições, você vai ter que comprar, pedir, solicitar a reprodução. Onde é que eu quero chegar? Você pode pegar esses jornais e trabalhar na sala de aula, porque trabalhar com o jornal, no sentido concreto, você mostra para o aluno, né? Inclusive, a própria escrita do jornal, você vai ver que é um português diferente
do português de Portugal e muito diferente do nosso, um pouco diferente do nosso. A feição do jornal, o formato do jornal, no geral jornais pequenos, né, poucas folhas, o expediente do jornal, os editoriais. Se você pega um editorial de um desses jornais, já dá para você trabalhar a questão da colonização. Qualquer um desses jornais que eu estou falando para vocês disponíveis, você já dá para ver que há uma tensão nessa relação desse processo colonizador. Isso, para o aluno, é interessante. Tá? É claro que o professor, quando vai trabalhar com esses materiais, ele já pesquisou previamente, já leu previamente e já domina previamente aquele material que ele quer trabalhar. E nesse domínio prévio, né, lendo outros materiais, se ele achar necessário, ele já vai conhecer o autor do artigo, né? A formação do autor do artigo, tipo José de Fontes Pereira. Então, ele já vai pontuar para o aluno. Onde é que eu quero chegar? Com esses usos práticos, com essas experiências práticas. O que é que nós temos no Brasil? Nós temos um racismo latente, nós temos um racismo que faz com que a sociedade pense que a África é um país, nós temos um racismo que não nos aproxima da África, só nos distancia, nós temos um racismo que produz e reproduz narrativas que é só demais, que é só pobreza, que é só isso, que é só aquilo, que tudo isso que a gente conhece. Né? Isso é muito forte nas nossas cabeças. No mundo, isso é muito forte. Então, quando a gente chega com esses elementos, mostrando para os nossos alunos, para a sociedade, que há uma agência, uma dinâmica, uma ação, uma reação, uma resistência, e, por vezes, domínio do processo histórico pelos africanos, isso é um choque. Tá? É isso que eu queria passar para vocês. Nuno, desculpe se eu avancei muito, eu sou muito atrapalhado com PowerPoint. Não, eu nunca... Eu faço para ajudar, mas eu sempre acho que me atrapalha. Não, mas não te preocupes que ainda tinhas tempo e tudo. Dentro falaste 50 minutos, mais ou menos. Portanto, está perfeito. Vamos então, se calhar, eu penso que para já ainda não há questões, as pessoas vão poder colocá-las a partir de agora também. Eu aproveito para fazer o meu comentário, não é? Eu penso que já há várias expressões, eu vi aqui de pessoas a agradecerem, a dizerem como foi bom, como é importante esta abordagem. Eu pessoalmente também o considero, não é? Precisamente a partir daquilo que o Eduardo disse, não é? Como é que se tem feito e como é que se faz esta história da questão colonial, de como ela é perspectivada, de como ela é amalgamada, não é? E o Eduardo trouxe-nos uma perspectiva que normalmente os contemporanistas não têm muito, não é? Eu agora aproveitando como modernista para bater nos colegas contemporanistas, que normalmente eles têm a perspectiva de extrapolarem o que foi a realidade colonial do século XIX e XX para acharem que todo o processo foi dessa natureza. E não é? É um processo muito mais complexo, não é? E é um processo que nós normalmente vemos abordado e trabalhado a partir, por exemplo, da perspectiva colonizadora, a partir da perspectiva da documentação europeia, nomeadamente no caso de Angola, da documentação portuguesa, e numa perspectiva pensada, vista ou a partir de Lisboa ou a partir do Brasil, depende de qual é o centro produtor desse conhecimento. E então nós sabemos, uma das coisas que o Eduardo chamou a atenção e que fica muito, pareceu-me que está muito presente nesse ativismo das elites angolanas, não é? Dos Filhos da Terra, que é uma elite histórica e de uma grande relevância e que precisamente, tal como diz o Eduardo, ela se constrói nestas relações entre europeus e angolanos. E para vocês terem uma noção, há família, não é? Nós tínhamos uma das principais famílias de Angola, políticas de hoje, ligadas ao governo e ligadas às estruturas de poder, é uma família com um sobrenome holandês, não é? Que vem dessa presença histórica do século XVII, não é? Que são os Van Dunen. Os Van Dunen, a família, o antigo presidente, era dessa família pelo lado da mãe, e curiosamente, para perceber até este trânsito que o Eduardo fala, nós temos uma Van Dunen, não é? De origem angolana e holandesa, que é ministra da Justiça em Portugal, não é? No governo português. Então há estas circulações, não é? Enquanto ela tem parentes a fazer a guerra colonial
a fazer a guerra da independência pelo lado de Angola, não é? Dos movimentos de libertação, há parentes que estão em Portugal e que vão construindo aí outros percursos. Portanto, é uma história muito mais complexa do que aquilo que a gente pensa à primeira vista, não é? E dentro desta... Isso você traz o aspecto do residual. Na história tem uma série de elementos residuais, né? Essa coisa de uma família alemã, de uma família holandesa. É complexa nesse sentido. Eu tenho vários elementos residuais que estão em trânsito. Não pensar de uma única árvore. Inclusive, faz parte da narrativa do racismo, cara, são todos pretos, todos africanos, todos têm origem comum. Nisso que eu estava... Me permita só essa observação. Nisso que eu estou falando da sociedade angolana em transformação, eu estou falando de uma sociedade extremamente complexa, com uma variedade extrema de povos, de línguas diferentes, né? Inclusive, essa elite não faz parte. Existem outras elites nos interiores de Angola, nos hinterlands de Angola, diferente deles. Isso que a gente tem na cabeça não nos ajuda, acaba gerando um anacronismo, levar a Angola de hoje para lá, não existia essa Angola. Então, logo, não existe uma nação nem um Estado angolano. Portugal está negociando com quem? Está negociando com dezenas de povos, de comunidades etnolinguísticas diferentes. A todo momento. Então é isso que nos atrapalha. Não, chegou lá, é tudo igual. Não, é tão diferente, eram tão diferentes quanto, né, eu sou diferente do alemão e do italiano. A mesma coisa, linguisticamente, culturalmente, era diferente. Então, isso era um problema para Portugal, por isso dessa dependência com a elite, porque eu preciso dominar essa outra língua que não é o quibum, esse outro povo, né? Os sobas, né? Essa elite local, eu preciso conquistar esse soba, isso não foi fácil, por isso que eu gosto da frase do Terence Ranger, o africanista inglês. Olha, a história colonial do domínio europeu, ele não fala do domínio português, não, do domínio europeu como um todo sobre a África. É mais uma história de resistência do que de domínio. Está lá na História Geral da África, eu acho que é o capítulo 7, 8, aqueles capítulos que já estão no século XIX e XX. Tem mais resistência do que domínio. Porque essa amálgama é esse mundo heterogêneo que Portugal tem que resolver e não consegue resolver. Só consegue resolver no século XX. Mais de 400 anos. E só no início do século XX ele consegue dominar na sua completude. Isso não é uma vitória. Isso é uma história de fracassos, né? Então, acho isso que é importante nós passarmos para os nossos estudantes, essas histórias positivas, né? No sentido de uma agência, de uma luta. Nuno, me desculpe aí a interrupção. Mas depois que você falar, eu queria falar da imprensa, já que o pessoal está criando ainda questões. Isso, não, então se calhar, nós já temos aqui uma questão, antes passamos para ela, podes falar sobre a questão da imprensa? Porque acho a imprensa muito, muito importante enquanto formulação de... Já vejo que já está aqui a partilhar, mas se calhar, Eduardo, queres primeiro então falar sobre a questão da imprensa? Sim, posso falar sobre a imprensa. Daqui a pouco eu respondo. Existiram relações entre a resistência colonial angolana no século XIX e o movimento abolicionista brasileiro. Interessante a pergunta. Em relação à imprensa, ainda no âmbito dessa nossa discussão da cultura de resistência, dos interesses, motivações, desejos e ações dos africanos em meio a essa conjuntura, né, política de colonização e de imperialismo, né? O mundo está em transformação, Angola também está em transformação. Só um outro exemplo desse processo de transformação de Angola, a primeira legislação para pôr fim à escravidão é de 1836, em 50 você tem uma outra legislação, 60, e em 78 você tem o golpe final. E o fim da escravidão, nesse espaço compreendido com Angola, alterou profundamente as relações sociais no espaço como um todo, né? Existia uma expressão do século XVIII, né?
o Brasil sem Angola não é Brasil. Portugal sem Brasil não é Portugal. Daqui a pouco eu resgato a expressão por completo. Né? Essa tríade, os três estavam umbilicalmente interligados no comércio negreiro. Com o fim da escravidão, houve uma transformação radical nos espaços angolano como um todo. Por isso que eu estou dizendo. Por um lado, eu tenho um espaço em transformação e eu tenho outro que também tem transformação. Eu tenho um jogo aí. Eu tenho povos que estão em negociação, em conflito. Enfim, eu estava falando isso em relação... Acabei me esquecendo o ponto para falar... Da imprensa. Sim, para chegar na imprensa. Pois bem, em 1845, ainda no bojo daquilo que eu falei para vocês, eles eram extremamente dependentes dos angolanos para dinamizar o comércio. O ministro do ultramar, o Sá da Bandeira, ele permite que em 1845, na verdade, em 1836, ele já permite a existência de imprensa nas áreas coloniais. Né? Há uma política liberal que permite a criação da imprensa nessas áreas de domínio português. Em 1842 é quando surge a primeira imprensa nas áreas coloniais em Cabo Verde. 1845 é em Angola. Onde é que eu quero chegar? E essa imprensa que surge é uma imprensa oficial. Por que ele faz isso? Porque precisava de informações fidedignas, objetivas, sobre essas áreas para poder tocar a política colonial. Eu preciso de informação, né? Tal. Mas essa imprensa, ela não podia só fornecer informações. Ela também tinha que dar conta da realidade local. Ela também tinha que expressar a realidade local. O que é que acontece? Essa imprensa que surge, a edição era dividida em duas partes, na parte oficial e a não oficial. A não oficial falava dos bailes que existiam. A não oficial falava sobre escravos fugidos. A não oficial falava do horário de partida e chegada de navios. Ou seja, havia uma necessidade local de informações e de circulação da informação para além dos interesses de Sá da Bandeira, da informação oficial. Isso vai ganhando espaço. Então, essa parte não oficial já começa a fazer circular informações para além do que os portugueses querem. E depois disso surgiu uma outra natureza de imprensa não oficial, porque a legislação portuguesa permitiu a criação. E com o surgimento dessa imprensa livre, aí sim você tem espaço para o José de Fontes Pereira, né? Para esses jornalistas que eu mostrei para vocês. Aí tem espaço para a crítica colonial, ainda que eles ficassem suscetíveis à censura. E foram censurados, muitos foram censurados. O Jornal Mercantil foi censurado, porque ele fez a cobertura da Guerra do Dembos, e na Guerra do Dembos, Portugal só teve derrota, derrota, derrota. Em uma série de missões só teve derrota, em série de campanhas. E não ficava legal um jornal fazer a cobertura da guerra e divulgar derrotas. Isso passava uma imagem muito ruim. O jornal foi censurado. Os prelos do jornal foram tomados. Né? Isso em 1873. Então, o que é que eu quero dizer? É que, dentro desse espaço criado pela política colonial, que foi a imprensa, houve uma insurgência. Foram criadas uma série de táticas de resistências, e é essa mesma imprensa que vai dinamitar, que vai provocar aquele discurso que eu li aqui para vocês nos slides, a ponto de Portugal ficar preocupado. Só para terminar essa minha análise sobre a imprensa, mas fiquem à vontade para as questões, a Conferência de Berlim é entre 1884 e 1885. E a imprensa angolana está detonando, está criticando. Teve até cobertura da imprensa angolana sobre a conferência. E isso não agradou Portugal. Porque quem é essa Angola?
é uma Angola que está ali próximo à presença francesa, à presença inglesa e à presença alemã ali nos entornos, com interesses. Todos esses países têm interesses comerciais, né? Principalmente na bacia do Congo. E aí eu tenho uma imprensa que está detonando a administração portuguesa e até convidando os ingleses para ocupar o espaço que Portugal ocupa, que não consegue avançar. Então, isso gerou muita censura, perseguição e prisão de jornalistas. Então, isso está no bojo daquilo que eu coloquei para vocês, que o Frederic Cooper coloca. Ou seja, esses sujeitos também se utilizaram dos materiais do dominador e subverteram, né? No caso aí, a imprensa. Tinha uma imprensa também monarquista. Esse jornal que eu falei para vocês, A Civilização da África Portuguesa, eram de 2 portugueses, que ficou amigo do José de Fontes Pereira. A Civilização da África Portuguesa era do Antônio Urbano Monteiro de Castro e do Alfredo Mantua, 2 portugueses que foram residir em Luanda na década de 50. O Antônio Urbano era monarquista, o Alfredo Mantua, na década de 80, se tornou republicano, das ideias republicanas, que só vai acontecer em Portugal em 1910. Então, o que eu quero dizer é a imprensa era heterogênea, né? Tinha várias posições políticas, mas também tinha esse espaço de crítica. Sobre a questão, existiram relações entre a resistência colonial angolana no século XIX e o movimento abolicionista brasileiro. Nesse slide que eu passei para vocês, se quiser pode tirar, viu, Francisco? Nesse slide que eu passei para vocês, ele fala da América. Eles se inspiravam muito na experiência brasileira, da independência e da República. Se inspiravam muito, citavam muito a experiência brasileira. Primeiro que o Brasil sempre foi uma referência. Logo quando teve a independência do Brasil, meses depois, houve uma insurreição em Benguela. E essa insurreição em Benguela, esse movimento, ele visava se aliar ao Brasil independente. Aí Portugal reage. Portugal acompanha e manda uma força militar, mais de 100 soldados, para conter esse movimento em Benguela. E não só reage, como ele obriga a Dom Pedro, né, quando se faz a independência no Brasil, a assinar um tratado de que ele não deveria fazer, isso está lá na lei, ele não poderia fazer nenhuma aliança com qualquer outra possessão portuguesa. Ou seja, você está aí, rompeu com a gente, mas não chame as outras possessões para ir junto, porque Benguela queria. Agora, Benguela, os interesses também eram econômicos, eram comerciais, porque eles tinham ainda os interesses escravistas, manter e tal, esses laços, mas ainda assim, em relação à política local, no caso de Angola, com essa questão colonialista, era um rompimento com Portugal, né? Houve essa tentativa. E na segunda metade do século XIX, o Brasil aparece muito na imprensa angolana, como exemplo do que eles deveriam fazer de independência, e com a proclamação da República no Brasil, 15 de novembro de 1888, também, o movimento republicano, eles acompanharam bastante. Em relação à abolição, aí já é uma questão mais complexa. A abolição do Brasil em 1888, lá também foi uma abolição gradual. Lá também teve a questão de uma elite de que queria a abolição, mas com indenização, né? Assim como no Brasil. Lá também teve uma lei que no Brasil se chamou Ventre Livre, lá teve uma lei muito parecida antes da nossa, né? Nesse processo de abolição gradual. Porque são realidades completamente diferentes. E o grande debate abolicionista em Angola além do pretexto da indenização, Sá da Bandeira
Como é que ele promove um decreto desse e não fala nada sobre a indenização? É que ele dizia o seguinte: olha, não dá para acabar com a escravidão. Nós já perdemos o Brasil. A pressão inglesa contra o tráfico internacional é latente, né? A todo momento, apresando navios, prendendo navios. E agora Portugal estava, de uma certa forma, incipiente, estava começando com a produção do café, do algodão, com as suas lavouras. E segundo essa elite econômica em Angola, precisava da mão de obra, porque senão era um golpe de morte na agricultura. Esse foi o grande debate na imprensa. De um lado, os defensores da necessidade da escravidão, e o que é que eles vão fazer? Eles criam uma série de estratégias. Uma das estratégias é a abolição gradual. Eles pressionam o ministro Sá da Bandeira, e é resultado dessa pressão que surge esse gradualismo, né? Inclusive, em muitas regiões de Angola, quando Sá da Bandeira fez o decreto em 36, em relação à questão do tráfico, né, que pôs fim ao tráfico, muitas regiões ignoram o decreto, alegando que não tinha condições de fazer o decreto ainda. Algumas regiões chegam a aplicar só 4 anos depois. Então, ainda tinha essas questões. Sem falar o tráfico, que no Brasil chama de interprovincial, mas tinha, lá teve o tráfico, mesmo depois da legalização, de Angola para São Tomé. Então, procurava subterfúgios na lei para dinamizar a prática agrícola e também aquilo que vai se configurar como um trabalho forçado. O que é que eles criam? Mesmo após o fim da escravidão em sua totalidade, né? Uma espécie de uma segunda escravidão. É um chamado trabalho forçado. A legislação condena o trabalho forçado, mas era uma prática a regimentar nos interiores de Angola, né? Os interiores a partir de Luanda, né? Grupos sociais, grupos povos, e aí fazer uma espécie de escravização mesmo, fora da lei, fora de tudo que é legal, né? O trabalho forçado. Isso era muito comum, essas denúncias nos jornais. E segundo a historiadora Maria Conceição, isso vai até as primeiras décadas do século XX, esses trabalhos forçados, né? Não era legal, era contrário à lei, mas uma coisa que nós sabemos muito bem, isso desde a Grécia Antiga, nos lugares onde a escravidão se tornou um modo de produção, se tornou hegemônico, ele sempre gera uma cultura da escravidão, uma aversão ao trabalho livre. Até hoje nós temos essa herança no Brasil, essa aversão ao trabalho livre, essa herança colonial que nós temos, né? É impossível 300 anos de escravidão não gerar um modus operandi, uma nova cultura, né? Aqui, na história, a gente não está discutindo positividade nem negatividade, a gente está discutindo o que aconteceu. Então, a escravidão acaba gerando. Em Angola não foi diferente. Então, essa cultura de lidar com a escravidão, ela vai permanecer através do trabalho forçado, né? Então, esse movimento, o que eu percebi na imprensa, primeiro, não houve um movimento abolicionista como houve no Brasil, muito menos como houve na Inglaterra ou nos Estados Unidos, em Angola. Não houve tal como a gente conhece. Um movimento de massa, um movimento social abolicionista, não houve. Houve na imprensa alguns periódicos advogaram em função da abolição, tipo a Civilização da África Portuguesa, aquele que eu falei que de 2 portugueses, eles eram defensores da abolição total e radical, inclusive eles mudaram até o subtítulo, um jornal abolicionista, né? Mas não chegou a se constituir num movimento, né? Num grupo social de luta. O que eu encontrei foi... Eu estou falando isso porque eu produzi um artigo que está aí em análise numa revista, onde eu procurei analisar as repercussões do fim do tráfico e da abolição da escravatura na imprensa angolana na segunda metade do século XIX.
Então, o que eu encontrei foi posturas críticas de alguns jornalistas a respeito de práticas análogas à escravidão, né, pós-78, ou do trabalho forçado, mas não como algo sistemático. Né? Por vezes aparecia no editorial, mas não de forma sistemática. Isso só apareceu de forma sistemática por incrível que pareça, na civilização da África Portuguesa, onde eu encontrei várias edições fazendo críticas. Tinha uma interessante que falava... Primeiro, tinha um editorial que eu achei interessante, fazia duras críticas à questão da escravidão, falava que existia em várias casas de Luanda, nos seus quintais, vários escravos escondidos, a sociedade sabia disso e todo mundo ficava calado. E logo após esse jornal, ele circulou de 66 a 69, 1966 a 1969. E logo após esse editorial, você tinha os anúncios de captura de escravos. Você vê o paradoxo, né? Você lia ali a crítica e depois você tinha um anúncio dizendo: quem achar o escravo tal, por favor, informar, vai ser gratificado, tal. Agora aí tem um outro fator, que os jornais dependiam dos anúncios e da venda, né? Do comércio, dos assinantes. Aí tem vários fatores. Como eu falei, só tinha 2 escolas, o número de letrados era muito baixo em relação ao mercado, né, editorial de jornal, como a gente pensa, em relação a isso. Mas tem outros fatores aí. Apesar de ser baixo, ele circulava bastante. O mercantil era lido em algumas comunidades através de leitura coletiva. Quem sabia ler, lia, e os outros ouviam, tal. Quando o governador censurou o mercantil, aí na censura está escrito isso, né? Eu tenho esse documento. Ele diz que um jornal escrito em mau português, a crítica do ideal civilizatório que eu falei para vocês. Quer dizer, o português do governador é o português de Portugal, o português do filho do país jornalista é um português ruim. Ou seja, mesmo entre esses, existia o preconceito. Isso também na França colonial, na Nigéria, nesses países também tinham esse preconceito entre o francês falado no Senegal e o francês falado na França. E por aí vai. Aí ele dizia que até os pretos das cubatas, né? Cubata é o que vale aqui no Brasil às favelas, né? Um termo assim. Até os pretos das cubatas leiam lá o seu próprio modo, os jornais. Então, Nuno, isso me fez pensar a audiência. Então, até aquele que não tinha pleno domínio da língua portuguesa dava um jeito de ler ali, compreendia e tocava, ele queria estar informado. Isso revela a audiência do jornal. Enfim, então, essa imprensa dependia dos anúncios, dependia dos assinantes, e, por fim, eles, no geral, eram jornalistas. O José de Fontes Pereira era eu acho que vocês estão ouvindo o som do cachorro. Né? O José de Fontes Pereira era que no Brasil chama de rábula. Era um advogado provisionado. Advogado provisionado é aquele que recebe uma provisão. É tipo um dentista prático no Brasil, né? No início do século. Ele não é o dentista profissional, mas ele tem ele é autorizado a fazer determinados procedimentos, né? Então, o José de Fontes Pereira não era um advogado de formação, mas tinha uma provisão para advogar. Então, eles viviam disso. Esse pessoal da imprensa vivia da advocacia, no geral eram advogados, viviam das assinaturas dos jornais, dos anúncios, e viviam do serviço público. A maioria esmagadora desses filhos do país trabalhavam na administração colonial. Era o serviço. Só para finalizar aqui, mas estou aberto às perguntas de vocês, para vocês entenderem a complexidade da situação. O José de Fontes Pereira era um servidor público. Ele trabalhava na administração colonial. Ele trabalhava
nos órgãos da administração colonial portuguesa. Vou dar um exemplo. Na Junta da Fazenda, onde empregava muitos filhos do país. Eles sobreviviam disso. E ainda assim foram críticos, reagiram, porque eles podiam se acomodar. Ganham aqui relativamente, eles ganhavam menos que os portugueses. Ganham aqui, tenho minha renda, tenho meu status. Né? Eu faço essa discussão com a historiografia especializada, de que esses filhos do país só passaram a criticar de forma mais veemente a presença portuguesa depois que perderam os cargos. Um trabalho que eu estou levantando é de que não é só isso, porque nas críticas, nas reações ao racismo e ao preconceito, tem outros elementos. E também aparece na imprensa dos filhos do país uma narrativa arraigada à identidade africana. Eles são aquilo que o Du Bois vai chamar de dupla consciência, ou que o Rumi Baba chama do entre-lugar. Eles vivem entre dois mundos. Isso é de fato. Né? Eles vivem entre dois mundos, tanto do ponto de vista biológico quanto cultural. Né? Que eles são miscigenados biologicamente e culturalmente. Né? A tez deles eram diferentes. Aquilo que eu falei para vocês, era resultado, né, desse relacionamento do branco com a africana. Eles eram, aqui o Marcelo Bittencourt é chamado os crioulos, né? Eram sujeitos criolizados. Crioulos, aqui, porque no Brasil tem a conotação pejorativa de crioulo. Aí vamos para a história, aí é um outro sentido, não é o crioulo da conotação do cotidiano brasileiro, eram sujeitos criolizados. Então, nesse sentido, vivia nesses dois mundos, nesse trânsito desses mundos, e poderiam se acomodar, mas não se acomodaram, e foram críticos ferrenhos. Né? Os filhos do país não eram um bloco homogêneo, todos eram críticos ferrenhos à administração portuguesa, não. Tinha alguns que eram um defensor fervoroso mesmo. Mas a historiografia dá destaque, né, para esses filhos do país, que também não era um grupo pequeno, né, que estavam nesse campo da contestação colonial. Certo? Certo. Diz uma coisa, Eduardo, tu na tua pesquisa, tu já mais ou menos falaste nisso, já mais ou menos deste a entender isso, mas dá a ideia que essa posição ela também evolui consoante aquele movimento daquilo que a gente pode chamar as tentativas da colonização, ou seja, quando Portugal, porque assim há aquele hiato, não é? Portugal tem a independência do Brasil, para Portugal é um problema muito grande, porque o Brasil desde o século XVII era a principal fonte do orçamento de Estado português, que é um caso único no sistema colonial. Nunca nenhum país teve tanto impacto financeiro de uma colónia como Portugal com o Brasil, não é? Por isso aquela frase que tu dizes há pouco, Portugal não é Portugal sem o Brasil, não é? E o Brasil não é o Brasil sem Angola. E Portugal tem esse problema financeiro. E depois vai resolver isso, mas demora, quer dizer, não transfere do Brasil para Angola de um dia para o outro. É um processo que tem que ver também com a política aqui, a política que os portugueses desenvolvem, a questão do liberalismo e tal. Mas a partir de 1850, o que eu conheço é mais até para São Tomé, até que eu tenho conversado com a Idalina sobre isso, com a tua mulher. A vinda de uma fornada nova de portugueses para tentar aprofundar essa colonização. Precisamente porque é preciso gerar rendimento de algum lado. O Estado precisa de dinheiro e precisa de desenvolver-se, então lembra-se da África, não é? Nesse sentido. O mesmo se terá passado em Angola, eu percebi isso pelos números que tu me falaste há pouco, que no princípio os filhos da terra eram muito mais que os metropolitanos, digamos assim, não é? Quando se dá essa mudança, tu notas esse crescimento da crítica e associas isso, por exemplo, à questão do republicanismo, porque eu estava a ver a questão das ideias republicanas e tu falas de cronologias muito precoces dentro de um universo filosófico de alguma forma português, porque em Portugal só começa o republicanismo, só começa a partir de 1870 e a sério, assim forte, só a partir de 1890. Mas pelos vistos em Angola é anterior, com uma ideia de independência. É essa o que tu notas na tua pesquisa? Só para confirmar.
Sim, a expressão, eu achei ela aqui, é uma expressão interessante. Sem Angola não há Brasil, e sem Brasil não há Portugal. É, Né? Ela é uma síntese é uma do síntese, né? comércio negreiro, do comércio transatlântico intenso nesses séculos. Não é o seguinte, por que essa elite, filhos do país, que tem um ativismo na imprensa, flerta muito com o Brasil, com a independência e com as ideias republicanas? Porque eles querem esse alimento e eles estão acompanhando. Eles estão acompanhando a América, eles estão acompanhando a transformação nos Estados Unidos, a guerra de secessão, porque eles querem ver um sinal. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma região chamada Ambris, em Angola, uma região de ocupação portuguesa. E essa região não era ocupada só por Portugal, era ocupada também pela França, e com a presença inglesa. Volto a dizer para vocês, por isso que colonialismo é um assunto que parece dado, mas é um assunto extremamente vasto. E eu estou falando de Angola. Se você for para o Senegal, para outras regiões, aí tem uma série de complexidades e particularidades. Não dá para botar tudo numa vala comum. O que é que acontece? Em Ambris, eu vi isso na imprensa, eles fazendo uma crítica e tal. Eles admiravam a presença francesa em termos dos postos comerciais, em termos da administração, enquanto os soldados portugueses sobreviviam de alimentos que os sobras, que a comunidade dava, uma precariedade total. E eu vi essa crítica no jornal feita por um comerciante português, não era um africano. Ele indignado com a falta de atenção da administração portuguesa. E era uma região litigiosa, de litígio com a França e com os ingleses. E ele praticamente torcendo para a França levar, pelo menos tem um avanço aqui. Então, isso também, os filhos do país, os nativos, entre aspas, que é um termo que eu não gosto de usar muito, os filhos do país também viam isso e criticavam. Então, eles se alimentavam com essas ideias de rompimento, era muito forte, era muito forte. Pelissier, ele cita várias ondas de movimentos que é considerado proto-nacionalista. E eu só estou falando de Luanda. Pelissier vai falar dos interiores, no Bakongo, povos Bakongo, uma série de outros tal. Então, o que é que acontece? Com o movimento das ideias republicanas em Portugal, eles acompanham. Por que eles acompanham? Existiam correspondentes dos jornais angolanos em Portugal e existia correspondente dos jornais portugueses em Angola, não de todos. A imprensa portuguesa era muito vasta, muito grande e consolidada. A angolana era incipiente, mas eles estavam muito antenados, principalmente com Portugal, muito mais com Portugal do que com o Brasil, em termos de comunicação. E aí, eu posso te afirmar que foi concomitante. A onda do republicanismo em Portugal, quando a coisa ganha força cá também, eles já estão dialogando. Por quê? Porque quem afirma isso é a historiadora Gil Dias, eles viam na perspectiva dos ideais republicanos a possibilidade de maior liberdade, crescimento e progresso para Angola. Eles achavam que era a monarquia atrofiava, a monarquia era desleixosa com Angola. A monarquia não estava nem aí. Isso era um problema da monarquia. Tanto é, eu tenho esse dado, eu não vou achar aqui agora, mas eu vou chutar. Tanto é que há um boom, uma explosão de periódicos na década de 80, na sua maioria republicanos. Eu tenho esse dado aqui, passar para vocês. Em 1845, eu tenho a imprensa oficial, que é o boletim oficial do governo de Angola, da província do governo de Angola. Como o próprio nome diz, boletim oficial. Tal. Ainda assim, eu falei para vocês na segunda parte,
tinha a parte oficiosa, que falava do dia a dia, tal. Inclusive, comerciantes, fazendeiros mandavam cartas, fazendo críticas. Ele tinha essa margem aí de abertura. Depois eu tenho o surgimento de uma revista, criada por militares, um almanaque, não era necessariamente um jornal, era uma revista. Depois, o jornal Aurora, teve curta duração, criado pelos portugueses, teve curta duração, esses três. 45, na década de 50, esses dois. Em 66, eu tenho a Civilização da África Portuguesa, e em 69, eu tenho o Jornal do Comércio. Esse vai ser o quinto Jornal do Comércio. Em 70, eu tenho o Cruzeiro do Sul, o Mercantil. Só tenho esses três. O Jornal do Comércio surgiu em 70, o Mercantil. Em 80, só tenho três em 70. Em 80, quando está na crista da onda a discussão do republicanismo, surge em Angola mais de 20, parece que são 27, quase 30 jornais em 80. A maioria deles subscritos, um jornal republicano, todos republicanos. Isso gera uma onda na década de 80. E a proclamação da República no Brasil, 15 de novembro de 1889. Eles acompanham o movimento da proclamação da República, e tem um que ele faz a seguinte comparação, que eu achei interessante. Ele diz: o Brasil proclama a República 100 anos depois da Revolução Francesa, 1789. E aí ele conclui que isso nos inspira, isso nos dá uma esperança. A Revolução Francesa, 100 anos depois, o Brasil, isso nos dá... Aí começa a desenvolver a narrativa. Então, na década de 80, há um diálogo intenso com o movimento republicano brasileiro. Inclusive, eu encontrei isso, estou até procurando mais elementos. Você falou aí da minha tese no começo, na abertura. Alguns jornais, a censura aumenta, naquele aspecto que eu falei para vocês, do debate, porque a Conferência de Berlim, em 1684, há conferência. Mas esse debate é desde a década de 70, né? Com aquele rei lá, Leopoldo, da Bélgica, ele já está reunindo a galera para dividir a África. E aí, o debate já existia antes da conferência, dos portugueses com os ingleses, que é o direito de... Portugal advogava o direito... eu esqueci o termo, que já estava presente nessas áreas. Sim, o direito histórico. O direito histórico, né, que já estava presente nessas áreas. Esse debate já estava intenso, muito antes da conferência. A conferência foi só para assinar esse aspecto. Então, a repressão era maior na imprensa. A repressão era maior, a censura era maior. O que foi que aconteceu? Teve um jornal que o jornalista escrevia com um pseudônimo de Luiz Gama. Que coisa interessante. E aquela pergunta que falou do abolicionismo brasileiro, né? É possível também que ele estivesse antenado com os abolicionistas brasileiros. Luiz Gama, uma grande expressão do abolicionismo brasileiro. Ele escrevia usando o pseudônimo de Luiz Gama. Interessante isso. Então, Nuno, respondendo, isso era muito comum nas narrativas dos periodistas, o ideal republicano, a luta pelo fim da monarquia, e eles achavam que no futuro isso só vai acontecer em 1910, mas se acontecesse no período de luta deles, eles achavam que uma mudança no regime português iria impactar na forma de administrar Angola, e eles achavam que eles iam ter ganhos com isso. Interessante. Mas a tua pesquisa ela vai só até ao final do 19, ainda não chegaste à República. 1910. Não vou. Mas eu tenho jornais de 1892, 93, 94. Eu tenho uns até da primeira década, mas eu não me debruço sobre eles. Leio, tal, que é interessante saber o depois. Era isso que eu ia dizer. Eu não me debruço. Seria interessante, por exemplo, se essa empresa tiver continuidade na década de 10 a 20, já do século XX, até a gente perceber se há um desencanto com a República Portuguesa, porque isso é um tópico que aparece muito na imprensa em Portugal. O que é que acontece?
republicanos famosos, o Basílio Teles e tal, que depois em 1920 estão desencantados. Porque na verdade assim, interessante. e se nós pensarmos que a política colonial até 26 ela não muda muito em relação à monarquia, algumas coisas mudam, mas na maioria há quem diga que é a continuação do que já se fazia em 1800, entre 1900 e 1910, eles devem ter ficado muito desencantados. 26 a 73 é que você tem algo abrupto, radical, tal. Concordo com você. E você me dá uma chave de interpretação histórica interessante. Ver, sim, essa imprensa continuou, e um outro dado, essa imprensa tem uma historiografia que considera superficial essa análise, que atribui à imprensa oitocentista um caráter amador. Eu não concordo, não concordo. Porque a imprensa profissional vai surgir no século XX, profissional no sentido de ter uma tipografia própria, profissional no sentido de ter um mercado consumidor maior, e profissional no sentido gráfico, né? Da qualidade gráfica melhor. Tá? Eu discordo dessa posição. Mas ela continua assim, ela continua, e é possível, através dessa imprensa, ver os desencantos com a República. Como eu não tenho tempo, eu posso, no futuro, ver essas questões, né, que são interessantes. Não, tens de ter uma pesquisa para até à reforma, não é? Tu com a empresa tens de ter uma pesquisa até à reforma, porque acho que não, está, e espero que vai sair livro depois, no fim do pós-doc? É tempo, é tempo. Eu estou com a demanda agora com o professor Godoy da Unicamp e a Mariana da USP. Sim. É um projeto, e aí eu estou investigando justiça e direitos em Angola do século XIX. Então, a imprensa é um elemento mediador. Tinha muitos presos aguardando serem julgados, presos durante muito tempo. As críticas eram dos africanos e dos portugueses. Só tinha 2 comarcas até a década de 80 em Angola, e em 80 surge a terceira, ou seja, em todo o século XIX só 3 comarcas. Os processos demoravam-se muito para serem julgados. O governador ele tinha um atributo político e militar, mas não tinha judicial. Eram pouquíssimos juízes. Nos interiores, pior ainda. Os litígios, claro, vai se desenvolvendo, como eu falei, são espaços em transformações, os conflitos surgem das mais variadas naturezas. E aí não se resolvia, a justiça emperrava. Esse é mais um exemplo da crítica dos filhos do país. Ou seja, os investimentos na justiça eram poucos, vinham poucos juízes para lá. Então, eu estou nesse campo agora de estudo, justiça e direitos, procurando demonstrar que aquela lei de 1822 que dizia da igualdade jurídica constitucional, que todos são cidadãos, era uma letra morta, e como esses sujeitos africanos reagiam, lutavam para que isso se tornasse concreto, esse direito de ser um cidadão português, que estava na Constituição. Não, a gente sabe que isso foi sempre narrativa, não é? Porque no tempo do salazarismo era igual, não é? Havia aquela ideia muito lírica, não é? Portugal, uno indisível, domina Timor. É? Aquela velha frase clássica. Mas aí, é interessante, mas aí os intelectuais filhos do país utilizavam como elemento de crítica. Mas não está dizendo... Eles sabiam que era a letra morta. Era a letra, mas você não está dizendo, então vai cumprir aquilo. Era o que se chama propaganda. Sim. Bem, já estamos a aproximar do final, Eduardo. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Por estas 2 horas que nós passámos aqui a conversar. Desejar-te o melhor sucesso agora na continuação do pós-doc e na continuidade da pesquisa deste tema, não é? Porque nós acabámos por dialogar aquilo que já fomos dialogando um pouco no ano passado, não é? E isso é o bom da gente termos mais do que uma edição deste mini curso, porque a gente vai vendo as pesquisas em andamento, não é? Isso é ótimo. E pronto, só agradecer-te, agradecer a todos os presentes.
lembrando que na próxima semana teremos a última sessão do minicurso. Havia alguém que perguntava há pouco na conversa sobre a questão da certificação. A certificação vai ser, vai ser tratada depois do final do conjunto das aulas, das 5 sessões do minicurso, e depois será a organização entrará em contacto convosco para tratar dessa questão, dependendo de terem os tais 3, presença em 3, pelo menos 3 das 5 sessões, não é? Pronto, então, até à próxima terça-feira, no mesmo horário, 17 horas, para encerrarmos este nosso ciclo do Tópicos de História da África e Afro-Brasileira. Eduardo, não chegaste a ver aqui a capa que foi feita para Eu o teu... vi. Muito bom. Está bem interessante. Esta sessão que nós estamos aqui a ter, ela vai estar disponível online na página do YouTube do ciclo de palestras, não é? Onde vocês poderão também acompanhar e rever esta e as outras sessões. Okay? Então, votos de boa semana e até à próxima terça-feira. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado.